Jesus, o divino avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia sobe no horizonte de nossas vidas. Que possamos conscientemente sabê-lo aproveitar. Que possamos mergulharmos desde cedo no nosso despertar, no hálito amoroso, fraterno e curativo do Mestre Jesus, nosso guia e guia da humanidade, enviado pelo nosso Pai para nos encaminhar para a aventura do porvir. Nestes momentos em que somos sacudidos pelas provações coletivas, que individualmente possamos fazer a nossa parte. Com a proteção de Deus, de Jesus, do nosso anjo de guarda e de todas as falanges de Maria espalhadas pelo orbe, que ao despertar, já despertemos com a disposição de fazer o bem e de sermos a diferença para melhorar este mundo e auxiliar na erradicação desta pandemia. Que o sábado seja de muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja. Pela primeira vez fazendo também um vídeo, nós estamos aqui com a colaboração da equipe da Casa Chico Xavier e queremos agradecer por isso. Nesse teste, estamos nos testando também e vamos para a nossa leitura, a nossa reflexão de hoje. Todos conhecemos pessoas que não progridem por falta de ação. Elas podem provocar grandes sofrimentos a si mesmas por causa disso. Sabem ter que fazer algo, mas não encontram forças para começar. Apresentam várias desculpas para continuar na inércia. Ora é por falta disso, ora é por falta daquilo. E o tempo vai passando e tudo continua igual. Essas pessoas sofrem muitos danos, fossilizam a mente, o corpo, o coração. E como o progresso é lei da vida, no futuro terão que fazer o que não fizeram agora, com dores e dificuldades, talvez. Por isso, fortaleça-se e haja. Na hora certa, tome fôlego e adquira forças para planejar com energia e bem executar. Não se esqueça disso. Não é pelo orgulho, pela vaidade, pela imposição que se consegue uma vitória verdadeira. É pelo pensamento equilibrado, pelo estabelecimento de boas metas,
pela gratidão por ideias valiosas, pelas intuições e principalmente pelas atitudes corretas. Seja feliz agindo, mas antes da ação é bom pensar em Deus. Que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto. Bom dia. Bom dia, amigo Antônio. É uma alegria estar de volta, vamos dizer assim, fisicamente, né? Nesse ambiente da nossa casa espírita, com os nossos amigos, agradecendo o pessoal da técnica que se esmerou para que nós pudéssemos realizar este evento que é tão importante para nós e para muitas pessoas que nos ouvem. Pois bem, no discorrer da tua leitura, clareou aqui no nosso Evangelho o capítulo 5, amigo Antônio. Bem-aventurados os aflitos, no item 23, que fala dos tormentos voluntários. O que nós vemos no teu texto nada mais é do que nós imperfeitos, nós ainda crianças espirituais, exercitando o nosso livre-arbítrio, mas tomando caminhos equivocados, ou deixando de tomá-los, enfraquecendo a nossa capacidade de ser alegre, de ser feliz, de ser harmonioso, de ter saúde, com atitudes inadequadas frente à lei de Deus. Os tormentos voluntários são exatamente um alerta do mundo espiritual para que não pratiquemos certas atitudes que irão nos prejudicar e que a vida em reencarnações futuras ou mesmo nesta reencarnação irá nos cobrar, porque fica gravado na nossa consciência como uma dívida a ser quitada. Temos que fazer então logo, para não esperar para depois, até porque o depois nós não sabemos como será e quando será. Nós temos encarnações diversas, já passamos por 10, 15, 20, 30 encarnações e temos quantas ainda a passar. Onde passaremos as próximas encarnações? As mudanças estão aí agora visíveis. Meus irmãos, estão visíveis para todos nós as mudanças. Está aí agora um vírus que ninguém enxerga, que ninguém vê, e que está fazendo todo esse estrago, entre aspas, para que a humanidade revisse conceitos, né? Para que a humanidade começasse a pensar diferente, para que nós pensássemos de formas diferentes, de formas diferenciadas, nesse sentido de aproximarmos-nos uns dos outros, coisa que não estava mais acontecendo, devido ao que? Principalmente a temporalidade, eu diria isso. Vivemos muito a época temporal, o momento temporal, e esquecendo a vida em espírito, a espiritualidade, esquecendo o Criador de tudo e de todos, o grande Deus poderoso, e esquecendo que poderíamos e podemos ainda ser felizes nesta encarnação, aproveitando cada dia, cada hora, cada momento para aprender e não pensar assim: eu já sei tudo, o que eu vou aprender? Eu já não tenho mais ideia de apreensão, de aprender mais nada, eu sei de tudo. Nós não sabemos nada. Verdade, Antônio. Então, a felicidade, como todos nós almejamos, ela é estimulada pelos nossos protetores e espíritos superiores que acompanham a nossa evolução. Ela é estimulada, ela é incentivada, e todos nós temos direito de sermos felizes. Mas a observação que eles fazem, neste momento que nós estamos vivendo, é que nós aprendamos no exercício do nosso livre-arbítrio que esta felicidade que nós queremos, que nós desejamos,
para nós e para todos aqueles que nós queremos bem, e quiçá um dia nós queiramos bem toda a humanidade, porque é o processo que nós estamos caminhando, ela deve ser dentro do regramento da lei divina. Aí nós estaremos a cavaleiro das ferramentas que nos possibilitarão efetivamente aquela palavrinha de 3 letras que nós pronunciamos com muita frequência, mas não sabemos, a maioria de nós, o significado. Aí nós estaremos a cavaleiro da paz. E a orientação que eles nos dão nesse sentido é que nós cuidemos do nosso comportamento, evitemos coisas que nós podemos evitar, que são das nossas escolhas, que são do nosso ir e vir, que é do nosso comportamento, e nos orientam para que a gente tenha a capacidade de escolher bem, que nós sejamos cristãos de fato e que nós estudemos, compreendamos e praticamos as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. E é pelo orgulho e pela vaidade, a presunção, que nós vamos chegar lá? É o que ainda vemos em muitas pessoas, em muitos de nós ainda, o orgulho, a vaidade, a presunção, a imposição da sua ideia, a imposição da sua verdade. Qual é a verdade verdadeira? Será a minha verdade? Será a tua verdade? Será a nossa verdade? Essa é a verdade verdadeira? A minha verdade pode não ser a tua verdade, mas existe uma verdade. É a verdade do Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso parece, para quem nos ouve, para quem nos vê, que nós estamos teorizando, Antônio. Isso parece filosofia, mas não é. Veja no dia a dia dos nossos comportamentos como nós comumente gostamos de impor as nossas verdades. Gostamos de estarmos certos, gostamos de coordenar o processo da vida em torno daquilo que nós pensamos. E o orgulho ainda nos remete a um posicionamento extremamente prejudicial, que é querer que os outros nos aceitem do jeito que nós falamos e não do jeito que nós somos. Então é uma imposição de casca, né? E o orgulho leva a nós, na página seguinte do nosso comportamento, nos leva à vaidade. Que a vaidade, ela nos traz figuras do egoísmo nesse processo psicológico, emocional que nós estamos aprendendo. Ela nos traz uma visão distorcida daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente realmente é como essência. Então surge o ciúme, surge a mágoa, surge a cólera, como derivativos deste comportamento orgulhoso, egoísta, vaidoso, que são os tormentos que nós praticamos e que ali na frente, na nossa existência, teremos que retomar a lição, e a gente sabe que às vezes a lição se torna dolorosa. E eu pergunto então, dentro desse tema que é os tormentos voluntários, esse seria também um tormento voluntário quando eu começo a praticar a raiva, a cólera, despejando o meu ódio contra pessoas e coisas, digamos assim. Isso é o tormento voluntário? Sem dúvida é um tormento voluntário, porque nós recebemos neste estágio evolutivo que nós estamos inseridos, na evolução do princípio inteligente. Hoje nós somos humanos. Humanos significa que a nossa contraparte espiritual é espírito com letra maiúscula, então dotado de inteligência ilimitada. E se isso é possível, então está à nossa disposição, temos a capacidade de conter estes arroubos,
estes posicionamentos, estes comportamentos emocionais, sentimentais e até intelectuais, porque a intelectualidade, ela não foi desenvolvida como uma asa da sabedoria para nos prejudicar, pelo contrário, foi para nos auxiliar. Mas veja como a gente usa mal a intelectualidade, Antônio. Veja o momento que nós estamos vivendo. Soterrados pelo modernismo da intelectualidade, nós deixamos para trás a nossa essência, nós deixamos a moralidade, nós nos encolhemos naquilo que nós somos verdadeiros, que somos espíritos imortais. Então as provas se sucedem também para que a gente acorde para esta situação que nós como humanidade adotamos. Não devemos, dentro desse aspecto, encarar essa pandemia como um castigo, de forma alguma. Nós devemos encarar esta pandemia como uma consequência natural do comportamento humano ao longo, talvez, de um século, talvez de um pouco mais, onde nós soterramos a psicosfera da Terra com emanações perniciosas que acabariam redundando num processo que serviria de prova para nós mesmos corrigirmos os defeitos. Assim que funciona a lei de Deus. O Deus bom e justo nos fornece sempre a oportunidade de nós nos refazermos, agora como humanidade. Então, o equilíbrio, e o equilíbrio está no meio. Já dizia Confúcio antes de Cristo, bem antes. O equilíbrio não está nas pontas. É preciso repensar metas, repensar ideias e ver os valores que estamos cultivando. Isso é importante. Falava no início sobre a espiritualidade que está sendo estava sendo deixada de lado, agora está sendo valorizada muito mais, que precisa voltar. E nós voltarmos a cultuar agora a espiritualidade. O que é isso? Deus. E quem que nos aproximou, que nos trouxe mais pertinho desse grande Pai? Foi o Cristo. Foi o Cristo que veio nos dar o caminho. E que veio dizer assim: se baterem do lado da tua face, oferece a outra. É preciso, meus queridos irmãos, mudar. Chegou a época do equilíbrio e da mudança. Chega de guerras fraticidas, chega de divisas, vamos construir mais pontes, menos muros que nos separam. E a separação não está nesta coisa da matéria, da construção material em si, mas sim dentro de cada um de nós, a libertação do homem velho que está aqui, está aí hoje, para nos ensinar. Através de algo invisível, está nos ensinando que eu preciso libertar-me de ideias pré-concebidas e que prejudicam a mim próprio e automaticamente prejudicam a humanidade. Eu sou responsável sim por o que está acontecendo aí hoje, eu sou. Porque quando eu imito ideias negativas, eu sou eco, eu sou espelho, vai refletir de volta para mim. É preciso o equilíbrio, portanto. E esta orientação, ela é importante neste momento em que nós estamos sofrendo as consequências de nossa atuação coletiva, mas ela não é nova, Antônio. Paulo, na carta aos Tessalonicenses 5:8, dizia: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Quando ele diz sejamos sóbrios, ele está falando do equilíbrio que tu colocaste. Neste quesito do equilíbrio, nós estamos exercitando a nossa reforma, porque um dos pilares da reforma íntima que todos nós estamos com incumbência de produzir está o equilíbrio. Porque o equilíbrio traz com ele o bom senso. E o bom senso, ele aceita, soma, ele engloba todos os ensinamentos que nós recebemos. Com o bom senso nós vamos fazer uso. É como se fosse um grande buffet onde a gente utiliza ou recolhe
para o nosso prato as coisas só o que nos faz bem. Então, no equilíbrio, nós vamos saber que os tormentos voluntários precisam ser diminuídos ou extinguidos. Nada mais de mágoa, nada mais de cólera, nada mais de violência, nada mais de preconceitos. O sentido que esta pandemia está passando para todos nós é de fraternidade, é de união, é de diminuir as diferenças para que nós nos sentimos um só povo, um povo de Deus que vive na terra e é chamado de terráqueo. Isso não começa em casa? Isso começa em casa. A pequena sociedade, a sociedade em miniatura é a nossa casa. Aí está um outro grande aprendizado que nós estávamos esquecendo. Valorizar a nossa casa, o nosso lar, torná-lo de novo o nosso lar. Verdade. Porque como vamos exercitar todos esses ensinamentos cristãos iluminativos que nós recebemos? No contato com os nossos semelhantes. E os nossos semelhantes quem são? O próximo mais próximo que nós temos é o nosso familiar, é a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, enfim, é ali que começa, embaixo do nosso telhado, que começa o fortalecimento daquela palavrinha que nós queremos que o mundo adote. A paz no mundo começa embaixo do nosso telhado. E a caridade também. A caridade também. Eu não posso fazer caridade na rua se eu não sei ser caridoso em casa. Eu tenho que fazer na rua aquilo que eu pratico em todos os momentos da minha vida, aquilo que eu respiro. Portanto, meus queridos irmãos, tormentos voluntários eu posso deixar de tê-los se eu começar a mudar o meu pensamento, por exemplo. Antigamente, os tormentos na Idade Média, quando a pessoa cometia um pecado, ela se autoflagelava. Ela pegava cordas e cordas, ia para um recipiente lá sozinho e batia nas costas com aquelas cordas, com aqueles relhos e tudo mais, até se cortar. Então ele flagelava o seu corpo. O que nós precisamos flagelar hoje é o espírito. Sim. No bom sentido. Não é flagelar, machucar o espírito, é nos tornarmos tristes. E dizer assim, pai, eu preciso sofrer com o meu espírito. Não é isso que eu estou falando. É flagelar o orgulho, é flagelar a vaidade. Isso que eu estou falando agora. O orgulho que deixa o nosso ego muito grande, enorme. Isso eu preciso flagelar. Flagelar aquelas coisas ruins que eu trouxe de outras encarnações e desta própria. É flagelar os negativismos, é flagelar os ódios, é flagelar as raivas que eu sinto. Isso eu preciso fazer no meu espírito. Como eu faço isso? Como eu posso fazer isso? Através da oração. Através de Jesus que está no nosso meio. Ele não abandonou o planeta, gente. Ele não abandonou. Ele está conosco. É que a gente estava virando as costas para Ele. Nós, como povo, como pessoa, estávamos deixando Ele de lado. Para os que não precisavam mais de Jesus, não precisavam mais de Deus, só a matéria, só aquilo, as luzes da ribalta. Lembrando desse filme grandioso do nosso Chaplin. E foi muito importante que tu colocaste isso, Antônio, porque a gente sabe a penetração que tem esse programa. Nós não estamos abandonados pela justiça divina, pela misericórdia divina. O nosso comandante supremo, Cristo Jesus, está no comando, e o evento que nós estamos passando é um evento provacional segundo a nossa capacidade de suportá-lo. É para nós vermos neste momento que todos os procedimentos contraditórios, os comportamentos contraditórios que nós até hoje praticamos precisam ser revistos.
que a terra como ela está vivendo, ela não está boa. Inclusive, nós estamos maltratando a nossa casa. Nós estamos maltratando a nossa casa e o nosso irmão de caminhada, mas tudo está sob controle, porque há um planejamento muito maior do que a nossa capacidade de compreensão, para que a terra possa ressurgir dessas dificuldades, com as escolhas e com as diretrizes que estão sendo elaboradas para um mundo de regeneração, cheio de paz e harmonia. E todo o capítulo 5 que nós estudamos várias vezes no nosso cotidiano de casa espírita, ele nos remete para o entendimento que os aflitos que Jesus fala ali no capítulo 5 não são os que se flagelam fisicamente, são aqueles que conseguem compreender que a dor é um exercício que surgiu a partir do nosso comportamento, e desta forma nos fortalecermos, ou seja, nos tornarmos resignados, sem revoltas contra o nosso semelhante e contra o Criador, para que isso não aconteça mais e os tormentos voluntários desapareçam do nosso comportamento. Podemos ser felizes nos dias de hoje? Sem dúvida. Podemos sim aproveitar cada momento de felicidade. Felicidade não é algo completo no planeta Terra. Então o que nós temos que fazer é tornar esse dia de hoje, esse sábado, esse domingo, a semana que está começando, que vai começar a partir de amanhã, mais feliz, que eu possa sorrir mais. Ontem foi o dia do abraço, que eu possa abraçar, embora virtualmente, mas que eu possa abraçar as criaturas, que eu possa olhar com bons olhos para as pessoas, que eu possa entender ao outro que não me entende. Esse é o momento, esta é a hora de me tornar mais feliz, fazendo os outros felizes também. E nestes momentos em que nós estamos com o joelho da alma dobrado, porque não temos solução material adequada para diminuir o sofrimento que nos acomete, surgem as luzes auxiliadas pelo plano espiritual para dizer o quanto é bom um abraço, o quanto faz bem para a saúde um abraço, verdade. Quanto é motivador, quanto de energia boa ele é produzido, né? Que é o que nós queremos enviar agora para os nossos ouvintes. É verdade. E vamos enviar também um abraço, a oração para o senhor Wilson Lucas de Borba, que está abaixado no Hospital Ana Nery, quarto 78. Está precisando muito das nossas orações. Pedido da sua filha, que nos ligou para fazer esse pedido. Também lá para a Andresa Rodrigues, né? Para a dona Cecília, para a Salete Ana Mantelli, que ainda se encontra bem adoentada, com muitas dores. Para o Fir Pereira Mantelli, para tantas pessoas que estão ligadas conosco, a dona Maria de Lourdes, a dona Bromilda Knack, e o Jussi tem uma relação grande, né, para fazer para nós também. Tenho, mas esqueci. Mas eu tenho de cabeça alguns nomes, né? A Fátima Ertel nos escuta, a Carla Berni nos escuta. Faz parte da equipe, né? A Ângela Pereira nos escuta, a Zoida nos escuta, o Amauri nos escuta, muitas pessoas que estão na nossa audiência. O Paulinho nos escuta. Paulinho Lerche, né? Isso, Paulinho, vai o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de que tu te fortaleça na tua prova e que seja feliz, é o que nós queremos. Então, o abraço vai para todas essas pessoas. Querido amigo Eliseu Werner Scherer, o Pauli, o José Pauli. Isso. Né? A Elizabeth Pauli. Enfim, temos tantos presidente amigos. Da FUBRA também. Isso, o Benício Werner. Temos muitos queridos amigos neste momento nos escutando. E nós mandamos um abraço e um desejo de que fiquem todos bem. Se fortaleçam, se cuidem, cumprem os protocolos de saúde, de higiene,
para que nós possamos logo, logo dar como vencido essa situação que vivemos. Também lá para Jandiva. Jandiva também recebeu o nosso carinho. Estamos para a prece final agora. Coloque as suas águas de frente ao rádio e receba o nosso carinho com a nossa prece final do programa de hoje. Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso.